Como é que é educar crianças, né, passar valores éticos, falar sobre educação para uma geração que convive há alguns anos já com notícias de corrupção, com notícias de que passar a perna é quem se dá bem, especialmente aqui no Brasil, né? Eu acho que essa questão ética ela é muito relevante. Agora, minha opinião é que ela vai além da nossa indignação com nossos representantes, os políticos. Eu acho que a gente tem que ter uma indignação com respeito aos nossos próprios atos. Muita coisa que a gente faz que também não é correto. Então, eu acho que a gente deveria... Você diz no dia a dia de cada um, dia a dia de cada essa coisa de um, repente dar uma carteirada, o país da meia entrada. A gente tem todos nós temos muita revolta com Caixa 2, mas existe Caixa 2 em Consultório, setor público, setor privado. Então, eu acho que a gente podia contribuir das duas formas, votando da melhor forma possível e tentando internalizar as melhores práticas possíveis. Mas nessa questão, enfim, teoricamente, na educação é onde a gente tenta passar os conceitos, né, e passar as regras de boa conduta e tudo mais. E você atua bastante como professor lá fora, depois aqui, e se depara com essas questões até porque tem 3 filhos e tudo mais. Agora, é um grande desafio para o país, não é? Com certeza. Aliás, é um momento importante. Eu tenho a convicção de que a gente vai sair disso aqui melhor. Era a minha segunda pergunta. Se de tudo isso vai emergir um país melhor. Agora, em termos de educação, eu acho que a melhor educação é pelo exemplo. E eu acho, talvez eu tenha, torço, acho que meus filhos me veem muito como um certinho. Não sei. Te veem ou não te veem? Me veem como um certinho. O pai, meu pai não vai deixar isso, não. O pai não deixa nem faltar um dia a aula. Meu pai não vai fazer isso. Meu pai não, eu acho que fica um lado mais do exemplo do que da retórica, né? Uhum. Da retórica. Você sabe que eu não vou... sei lá. Meu filho já sabe. Pai, seguinte, tem esse livro aí de economia? Você tem? Não tenho. Isso aí não é da minha época. Então, tá bom. Agora, lá na faculdade tem uma copiadora lá que faz, muita gente tira. Mas eu sei que você não gosta muito dessa história de tirar cópia. Pode pedir no Amazon. Pode pedir, a gente vai pagar. Software. Mesma coisa. Cara, precisa mesmo? A gente vai pagar, vamos embora. Nada de piratear. Então, essas coisas pequenas, eu acho que acabam passando de alguma forma para os filhos. Eu acho que a retórica é menos, talvez eu insista menos na retórica e mais no exemplo. A gente está vivendo uma das maiores crises, né, pela qual o país já passou, Ilan. E, às vezes, eu fico me perguntando onde é que essa Revolução Francesa vai dar. Você tem alguma ideia? Olha, espero que não dê na Itália. Porque a Revolução Francesa acabar na Itália não é bom. Eu digo isso porque a Operação Mãos Limpas acabaram, teve um sucesso inicial muito importante, mas depois acabou não terminando, não com muita... Eu tenho fé que isso acabe melhor no nosso caso. Uma das preocupações é sempre que a crise política acabe afetando a parte econômica, e até agora isso não aconteceu. Digamos que quando a gente olha para o país, um lado que vai bem é esse lado econômico, né? Esse temor você tem, assim? Eu trabalho tentando focar na economia. É claro que algumas coisas são relevantes para a economia que podem ter ligação com a questão política, que são as reformas e os ajustes. Se a crise política levar a um problema com as reformas, isso afeta o meu trabalho. Então, eu não vou trabalhar pensando na política, mas eu vou trabalhar, algumas coisas podem ter consequências. Então,
Eu sempre disse desde o começo que o meu papel é técnico, desde o primeiro instante. Porque eu estou aqui, técnico, vou trabalhar de forma técnica, apartidária, nunca fui filiado, nunca tive nenhuma participação, e eu vou continuar fazendo isso. Aí me perguntam, e agora, o que você vai fazer? Bom, vou continuar fazendo a mesma coisa. Continuar trabalhando, tentando. E a verdade é que eu fui formado na UFRJ. Tive bolsa de mestrado na PUC, depois bolsa de doutorado. Estudei política monetária. No momento que precisa de alguma coisa, eu achei que era o momento de tentar ajudar a pagar um pouco esse investimento. Aliás, eu acho que eu já paguei, a essa altura já sou credor há muito tempo. Você encara aí essa função como uma missão mesmo, então, né? Eu acho que sim. Obviamente tem um lado que, de novo, não é um... Eu não saio lá me divertindo, nem negócio, mas eu fico satisfeito de ter um cargo relevante onde eu me preparei e, se der certo, eu vou ficar satisfeito. Mas tem o lado de tentar contribuir, não, mesmo em momentos mais conturbados. Matemáticos, cientistas, economistas costumam se colocar desafios, exercícios. Qual é o seu principal desafio? Eu estou no Banco Central, isso é um desafio. Dentro do Banco Central? Dentro do Banco Central é você trazer uma economia hoje, que está uma economia que teve recessão 2 anos, que tinha uma inflação de 11%, que tem um juro real alto, e vocês que acham que é o Banco Central que manda nos juros, não, é a economia que manda nos juros, a gente faz o que pode. Mas a gente tenta que a inflação caia, que os juros caia, que a economia retome, que tenha mais gente empregada. Então, esse é um pouco o desafio, é um desafio grande. Tem um lado da agenda do Banco Central, a gente tenta fazer, não só ficar lá e fazer as coisas que todo mundo conhece, mas mudar estruturalmente projetos, coisas ligadas aos bancos, questões ligadas a agendas nossas, e nem sempre elas são entendidas, porque está num período turbulento que você faz uma coisa pelo bem e as pessoas já acham que você está... Ele está fazendo isso. Ele é a favor do A ou do B? Você tem que escolher, é o A ou o B. Sempre é uma teoria conspiratória, né, em gestação. Isso dá mais trabalho do que os problemas reais. Uhum. Os problemas virtuais da cabeça são muito mais difíceis de lidar do que os juros reais. Você está lá, não são o que são. Olha, eu vi que tem várias pessoas querendo fazer perguntas. Vamos levantar a mão. Quem já fez? Acho que o senhor já fez uma, né? Não? Então, vamos pela ordem aqui. Então, vamos pela ordem do microfone. Oi, boa noite, tá lá Letícia. Atrás. Boa noite, Letícia Simes. A gente vê, Ilan, que a equipe econômica e a economia ela está bem, vamos supor, blindada em relação a todos esses torpedos, esses canhões, esses mísseis políticos que a gente vem tomando frente. Até que ponto você, porque na verdade é toda uma equipe, a gente tem um ministro da Fazenda que é responsável pela economia, mas em contrapartida ele tem que estar aliado com todos os outros ministérios, porque é uma engrenagem. Até que ponto você acha que você, na sua pessoa, está blindado a levar a economia pelo rumo certo que ela está indo, onde fala que tem um mercado precificado, ou seja, que não está abalado por essas intempéries políticas? Até que ponto você levaria esse cargo no Banco Central? Eu vou continuar trabalhando da mesma forma que eu comecei, tentando ser o mais técnico possível, ajudar da melhor maneira e tomar qualquer cenário que venha a sair como dado. Não vou questionar um pouco se esse cenário é melhor, pior politicamente. Eu vou tentar contribuir da melhor forma possível. Agora, não tem, né, quando você diz blindado, pessoalmente não me sinto blindado. Eu acho que, de fato, a sensação é que tem muito risco aí em tudo que a gente está fazendo.
Então, talvez a sensação de blindado seja mais do mercado financeiro, das pessoas. A gente está lá lutando todo dia. Só queria dar uma... Eu estou falando aqui com vocês em casa, em família, só que eu estou falando também com a sociedade toda brasileira. A gente tem 4 jornalistas aqui, então tudo que eu falo nessa posição, eu falo com todo mundo. Então, só para... Com transparência. Entendeu? Com transparência, tá? Não sei onde é que vocês estão. Então, por aí, ó. Aqui, oi, pessoal, tudo bem? Então, a minha pergunta, Viviane Gurgel, a minha pergunta é o seguinte: os bancos centrais, e você participa dessas discussões, estão relutando um pouco de regulamentar os bitcoins. E eles vêm com uma cotação superior ao dólar, coincidentemente, antes do escândalo da JBS, dobrou essa cotação, maior do que o ouro, quer dizer, inclusive. E depois de um esforço muito grande do mercado financeiro de coibir a lavagem de dinheiro, deixar isso solto, não é um perigo e está migrando para eles a lavagem de dinheiro, né? E a segunda pergunta é sobre as fintechs, que também tem um racional interessante de deixar solto para crescer e depois ver como é que fica. Mas qual é a sua visão? E eu sei que vocês têm uma agenda do Banco Central, acho que você até mencionou isso sutilmente, por exemplo, a MP de leniência era uma coisa que já estava na agenda do Banco Central, em linha com as legislações internacionais, mas o time que ela saiu, todo mundo pensou, tem a ver com a delação do Palocci. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa agenda institucional do Banco Central, o seu legado e esses assuntos dessas moedas virtuais. A gente tem uma agenda do Banco Central, que, na verdade, foi uma agenda que a gente publicou. A gente, de fato, disse, olha, nós vamos fazer A, B, C, D, e vocês podem acompanhar. É como se fosse assim, esse é o nosso programa, acompanhem, nos cobrem. A gente dividiu em 4 grandes tópicos. O primeiro grande tópico era inclusão financeira e educação financeira. Nós temos, nos últimos anos, uns 30, 40 milhões de brasileiros que, pela primeira vez, tiveram uma conta bancária. E aí tem todo um esforço de trazer eles para dentro, não só para ter uma conta bancária, mas para entender como é que funciona. Então, não adianta só incluir, mas educar. Então, tem todo um esforço que é a parte. O esforço se faz através de escolas, através de, inclusive, exército, entrando com as nossas cartilhas, com nossos... Então, tem todo um lado, digamos, de inclusão e educação financeira. O segundo tem a ver com os aspectos legais do Banco Central. Se o Banco Central vai ser autônomo, qual o relacionamento com o Tesouro Nacional. Essa MP aí, 784, é uma parte da agenda que a gente divulgou no ano passado, que é o esforço de 2012, que basicamente é uma agenda de como a gente lida com as irregularidades do sistema financeiro. Então, se um banco não cumpre uma norma nossa, você tem que ter provisionamento, seja, se o empréstimo está ruim, você tem que fazer uma coisa, você tem que ter quantidade de capital, você pode emprestar, coisas bem de Banco Central. Então, a gente estava com uma legislação de 64, e com uma avaliação internacional negativa nesse aspecto. Então, a gente avançou com a agenda e conseguiu passar uma lei recentemente sobre irregularidades do Banco Central. Aí veio essa confusão, não, mas isso deve ser por causa da delação de fulano. A delação de fulano são crimes, que são, na verdade, corrupção, lavar dinheiro. Isso tem nada a ver com o que a gente está falando. Isso tem a ver com a justiça, com o Lava Jato. O nosso papel que a gente está falando é mais coisas ligadas ao Banco Central mesmo, mas aí fica aquela coisa mesmo, no momento. Então, outras coisas da agenda, por exemplo, são ligadas ao custo de crédito, né? E essas fintech, não sei se todo mundo sabe o que são as fintech. Em inglês, são as companhias financeiras de tecnologia. Então, como a tecnologia entrou em todos os campos da nossa vida, ela entra também no campo financeiro. Então, começa a desenvolver um cartão independente que você não paga nada e contas que você consegue virtuais completamente. Você não pisa em banco.
meios de pagamento que você paga sem precisar de dinheiro, sem precisar ter conta. Então, tem milhões de tecnologias. Gente que tem... um empresta peito peer-to-peer. Uma pessoa empresta para o outro sem passar em banco, entendeu? São coisas tecnológicas, coisas assim. E isso a gente vê com bons olhos, porque é uma forma da gente avançar, da gente inovar. E no caso do Brasil, isso gera concorrência, isso gera competição. E tudo que é concorrência e competição tende a beneficiar o consumidor. Então, a gente vê com bastante bons olhos essas companhias. Só que, em algum momento, essas companhias voltam e pedem para o Banco Central alguma norma, alguma regulação. Você pode estar, mas por que alguém vem para o regulador pedir alguma coisa? Porque a gente estão tão cheio de regras, estão tão cheio de leis, estão tão cheio de pode e não pode, por que alguém vem? Exatamente por causa disso, porque para a companhia funcionar e continuar crescendo, o Brasil funciona de tal forma que, se não tiver o carimbo de alguém dizendo isso vale, ninguém acredita por muito tempo. Se é pequenininho, tudo bem, mas quando começa a crescer, quer vir dizer assim, eu queria que tivesse uma norma que falasse que contas virtuais valem, mesmo que não tenha banco. Então, a gente está lá e escreve assim, norma tal, contas completamente virtuais, que não tenham você não precisa ter um fio terra, funciona, e tal. Então, esse tipo de coisa acabam vindo para a gente porque precisa de uma certa legitimidade. Então, tem um período que é bom deixar livre, e aí depois tem um período que eles pedem para a gente intervir nesse caso. Então, a gente é a favor. Essas moedas virtuais, elas surgem por aí, elas não... essa ideia de que cresce muito, elas não crescem tanto assim, não. Dentro dos montantes globais, elas são muito, muito pequenas. A grande vantagem de várias dessas moedas virtuais é que eles inventaram uma tecnologia tão boa para funcionar que todo mundo quer. Assim, olha, o Bitcoin eu não quero, mas eu quero a tecnologia que fez o Bitcoin. O que é essa tecnologia? Que o dinheiro é algo que eu dou para você, você dá para ela dá para ela, e ninguém fica verificando aonde saiu. Está lá escrito que o governo garante, que se for no Banco Central e tal, vale. Então, você não quer saber de onde veio. Só quer saber se lá está aqui. Tá bom, me deu, eu olhei, não é falsa, está ótimo. O Bitcoin não é assim. Então, o Bitcoin ele tem toda uma tecnologia de blockchain, que ele guarda a informação de quem pagou para quem, para quando pagou, e vai continuando a vida toda, de tal forma que a pessoa que recebe isso lá no final, ele sabe tudo que aconteceu com aquilo lá e dá uma garantia de onde que veio. Se der errado, ele volta atrás de tudo. Então, essa tecnologia de registrar tudo, é como se tivesse uma nota de R$10, onde tivesse um chipzinho que fica registrando onde é que passou essa nota nos últimos 10 anos. Que nem o cookie, né? Entendeu? E aí, essa tecnologia que está todo mundo querendo. Às vezes, olha, o Bitcoin eu não quero não, mas a tecnologia eu quero. Uhum. E aí tem aqui, inclusive, a questão de bancos centrais dizendo o seguinte, olha, você está fazendo essa moeda virtual? Deixar com a gente. Quando a gente fizer, vai acabar todo mundo aqui, porque eu vira uma coisa virtual do Banco Central. Aí não tem concorrência, né? Porque além de você ter uma coisa virtual registrado, você ainda tem a garantia do Banco Central que pode vir aqui trocar, você pode pagar imposto, então aí acaba. Por isso que eu acho que não tem esse medo todo dos bancos centrais, porque no dia que eles quiserem acabar, é só adotar o blockchain, e aí replica, mas é uma moeda do Banco Central. Aí acabou a festa. Vamos a mais uma pergunta aqui. Meu nome é Daniel Kowarski. Eu tenho uma perguntinha pegando um gancho na sua parte técnica alegada. Da onde vem esse número que se usa como meta central, número central da meta, 4,5? Da onde vem isso? Quem inventou esse 4,5? Quem inventou foi o governo. O governo, assim, vamos voltar atrás.
A meta dos países avançados é 2%. Por que 2%? Quem inventou 2%? Porque, na verdade, você quer estabilidade de preços. Você quer zero. Você quer 0%. Você não quer nem que tenha inflação, nem que tenha deflação. Só que se descobriu que os índices de preço que a gente usa para avaliar, eles, em geral, têm um viés para cima. Que viés para cima é? Muitas vezes o mesmo produto, uma televisão, há 10 anos atrás, uma televisão hoje, ele pode ter um preço mais caro, uma televisão hoje, mas não é a mesma televisão. É um produto muito diferente hoje do que era antigamente. E essas inovações, é muito difícil os índices de preço controlarem. Então, na verdade, quando você está dizendo zero, você tem um viés para cima, porque você tem um viés da qualidade do produto. Tem um outro viés, que é um viés de... para você calcular quanto que é uma inflação, você precisa ter uma determinada cesta de bens, tá? Nunca você sabe que algum aumentou de preço se você não tem uma cesta fixa. Você tem que ter, sei lá, o brasileiro médico compra tanto de serviço, tanto de comida, tanto de aluguel, tanto de isso aqui, faz uma pesquisa e calcula, chamada POF. Só que a POF, você faz uma pesquisa uma vez a cada 5 anos e fica com ela parada e vê a inflação dessa cesta durante 5 anos. Só que à medida que o preço de algo vai subindo muito, você vai diminuindo o teu uso. E a cesta não é igual. Então, vamos supor que, em algum momento, você vê um exemplo de algo que subiu muito. Sei lá, petróleo e gasolina em 2015. O preço subiu bastante, só que você está usando um pouquinho menos, então a cesta mudou. Final da história, 2% é igual a zero, na cabeça dos países avançados. Então, quando a economia está com a inflação de 2%, é que está estável. Aí tem economias emergentes que, por sua natureza, e aí não vou entrar em detalhes, o equilíbrio, ou seja, uma inflação básica não é 2, é 3. Porque as economias emergentes, elas crescem mais rápido do que as economias avançadas em geral, e elas geram uma inflação de serviços do país mais alta. Então, estou entrando em questão técnica, sempre outra questão técnica. Então, o normal para países emergentes é 3. Então, 2% é o normal para países avançados, países emergentes, o 2% é 3%. E aí você tem o resto. O resto o que é? Países que saíram de uma inflação muito alta e querem chegar nesses valores mais baixos. Só que leva tempo. Então, você não vai ter uma meta de um ano para o outro. Você sai de uma inflação, uma hiperinflação, você não vai no dia seguinte. Então, a ideia no Brasil, qual é? É que você tem um governo que a cada ano, ele define para 2 anos seguintes, qual vai ser a meta, olhando qual a velocidade que você consegue convergir. Então, no final desse mês, você tem uma decisão de qual vai ser a meta de 2019. Então, hoje é 4,5, pergunta qual vai ser em 2019. Então, essa é a ideia. Como é que chegou a 4,5? Porque você foi de 10 para 8, para 7, para 6. Em algum momento você quis ir para 3,5, deu errado. 2003, a meta inicial é 3,5, aí deu errado. A inflação foi 6. Então, vamos tentar então 4,5. E há muitos anos está em 4,5. Não tivemos ainda a oportunidade ou a ousadia de tentar mudar o 4,5. Ilan, infelizmente a gente tem que encerrar. Eu vou só fazer uma última pergunta aqui, aproveitando que você falou um pouquinho dessa necessidade que o brasileiro às vezes tem de ver regulação. A gente sabe que tem essa questão do gigantismo do Estado brasileiro, né? Nos últimos anos a gente se acostumou a ver uma economia por onde passa 70% passa pelo Estado, né? Muita coisa atividade onde o Estado está e que não necessariamente podia ser da iniciativa privada, precisa ser privatizado e tudo mais. Então, eu te pergunto, é possível diminuir essa intervenção do Estado na economia? Onde é que está o futuro do Brasil? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem um espaço
não para ter menos, não para ter tudo solto, mas para o Estado se concentrar nos lugares onde ele deve estar. Não, às vezes você pode estar produzindo algo que o setor privado pode facilmente fazer. Então, eu acho que tem muito, o Estado tem muito o que fazer no Brasil. É um país que tem muito para avançar em produtividade, distribuição de renda e melhorar. Tem coisa que o Estado assume que não é necessário, porque tem outras questões que precisa de muito do funcionário público, precisa de muito do servidor público, de quem estiver lá. Então, eu diria que tem que saber focar, tem que saber escolher onde eu atuar. Aonde o Estado é exatamente Onde o Estado necessário, tem um benefício. Tá bom, ótimo. Última pergunta mesmo. Falta troco ainda? A gente teve, essa é uma briga que eu comprei, porque você precisa, custa dinheiro fazer dinheiro, tá? Você tem que tirar do orçamento para fabricar o papel. E isso. E a gente, quando eu cheguei, já está há alguns anos com a produção menor por alguns fatores. Um deles orçamento, outro fator que você tem hoje um único produtor no Brasil, que é a Casa da Moeda. E a Casa da Moeda tem bastante funcionário, mas as únicas máquinas para produzir dinheiro, quando eu cheguei, tinha 3 máquinas que podiam produzir, duas estavam quebradas. E a única que funcionava, toda vez que quebrava, você usava partes da quebrada, assim, não, quebrou, vamos trocar. Então, basicamente, a gente disse o seguinte, se não puder fornecer por essa Casa da Moeda, eu vou importar papel moeda. Tinha uma época que tinha aquela francesa, Jo Marie, né? Que produzia papel. Eu acho que a última vez foi no Real e o Real nem fez. Então, na minha gestão foi a primeira vez que a gente importou dinheiro brasileiro. Até outro dia eu vi uma reportagem assim, estou colecionando as suecas. Porque a firma que acabou sendo a mais barata, aliás, importar dinheiro no exterior sai 30% mais barato do que comprar, do que produzir, 30%. Do que fazer aqui pela Casa da Moeda. Isso precisou de uma lei, uma medida provisória, que é a outra que deu dor de cabeça, que era além dessa de hoje. A outra foi que falava para a gente o seguinte, como é que você faz? Você tem uma Casa da Moeda, 1000 funcionários, como é que você não vai comprar daqui? Entendeu? E aí era nacionalismo, e que a gente estava... Aí eu basicamente falei o seguinte, olha, eu recebi uma carta dizendo que esse ano, porque quebraram 2 máquinas, nós não temos condição de produzir. Se eles não têm condição de produzir, eu vou comprar fora. Mas tem que mudar a lei. Eu falei assim, vamos mudar a lei. Vamos lá, mudamos a lei. Aí no Congresso, todo mundo se juntou, o nacionalismo a favor da Casa da Moeda. Por que o Banco Central quer comprar moeda lá fora? Aí tem. Aí tem. Ou seja, 180 reais, tá? Entendeu? É exatamente o contrário. E aí, no final, funcionou. E acabou, ninguém mais falou, a gente importou, trouxe as tais suecas, está lá, está no meio do que vocês gastam aí. Aí, esse ano vem, eu digo assim, gente, é o seguinte, Casa da Moeda fala assim, eu vou produzir tudo, agora... Consertou as máquinas. Consertou as máquinas, de repente, todos os funcionários agora estão dispostos a trabalhar 2 turnos, aquele pedido de aumento salarial absurdo acabou, de repente resolveu tudo. Aí eu falei assim, ótimo, compramos de vocês esse ano, não se preocupem. Aí vem o terceiro e diz assim, mas se é 30% mais barato lá fora, como é que você está comprando aqui dentro? Agora eu não sei o que fazer. Se eu comprar lá fora, vão dizer que eu estou prejudicando aqui. Se eu comprar aqui dentro, vão dizer que eu estou comprando 30% mais caro. E agora?
Agora, obviamente, não, eu pedi tempo. Eu basicamente estou fazendo o que qualquer funcionário, hoje ministro faz. Vai lá no TCU e pergunta, vem cá, o que eu tenho que fazer? É fazer isso aquilo. Ele já me diz o que ele vai me condenar depois. Então ele me diz assim, então tá bom, então se você acha que é pior eu comprar fora, eu compro aqui. Você acha, então, ele me diz, depois eu faço. Eu não vou arriscar fazer alguma coisa, porque qualquer coisa que você fizer vai dar errado. Então. Maravilha. Ilan, muito obrigada. Maravilhoso te ouvir, saber um pouco de mais detalhes.